Devo abstrair ações de usuários para PageObjects ou comandos customizados? Ou eu deixo tudo no mesmo arquivo? Né? É meio semelhante com o que a gente vinha falando já, né? Mas se a gente está falando de um framework de testes automatizados que não é o Cypress, por exemplo, e o padrão comum já é o PageObjects, eu acho que pode ser uma alternativa, quem sabe às vezes até a única alternativa disponível, né? Agora, se a gente está falando de Cypress que tem esse mecanismo já pré-embutido de eu poder, além dos comandos que o Cypress já me oferece, que eu dou um sci.visit, sci.get, alguma coisa assim. Se eu puder adicionar comandos que eu crio eles e que eles ficam disponíveis também no objeto global sci, eu estou... Se eu não faço isso, em vez disso eu faço o PageObjects, por exemplo, eu estou conscientemente tomando a decisão de que eu vou ter que sempre ter esse outro arquivo, que ele é exportado como um módulo e que ele tem que ser importado como um módulo no arquivo de teste, ou seja, algumas linhas a mais de código, enquanto que se eu estivesse fazendo por um comando customizado, eu não precisaria, por exemplo, importar no arquivo de teste, porque o comando customizado ele já está disponível no objeto sci, né? Outra coisa é, não, eu vou escolher não vou usar nem PageObjects, nem comandos customizados, e eu vou deixar tudo no meu arquivo de teste mesmo. Hoje em dia, eu tenho uma visão bem diferente assim, de teste automatizado do que eu tinha alguns anos atrás. E hoje em dia, eu, na verdade, valorizo e dou preferência por testes automatizados, mesmo que sejam de interface gráfica de usuário, que sejam mais parecidos com testes de unidade possível. O que eu quero dizer com teste de unidades, com a semelhança com teste de unidades, eu quero dizer no sentido de, normalmente em testes de unidade, tu tem um arquivo, no máximo mais um que outro arquivo de helper, que tem algumas funcionalidades utilitárias que tu pode reutilizar entre os arquivos de teste, mas normalmente está tudo no próprio arquivo, né? E eu acho isso simples, né? Porque eu não preciso ficar navegando por um infinito número de pastas e arquivos para entender o que o teste está fazendo, o que ele está testando, né? Principalmente com ferramentas modernas que surgiram, né, nos últimos tempos aí, que não é mais difícil ler, né? Que nem antes era tipo browser.driver. não sei o quê, element by CSS, um monte de coisa assim que era difícil de entender o que isso aqui significa. Hoje em dia a gente tem comandos, tem ferramentas de teste que te trazem comandos que já são legíveis o suficientes. Então, às vezes, ter um arquivo de teste com toda a lógica do início ao fim nele mesmo é melhor do que ter abstração de PageObjects ou de comandos customizados. E aí é uma decisão que a gente está tomando conscientemente de eu dou preferência, por exemplo, por uma duplicação que outra para tornar o teste mais legível e mais direto ao ponto e mais fácil de uma pessoa ler o código, entender e mudar, do que abstrair isso para um PageObject, por exemplo, ou para um comando customizado, né? E ao mesmo tempo a gente sabe que a gente tem que revisitar essas decisões que a gente toma ao longo da vida de um projeto de software e avaliar se a gente tem que mudar uma decisão que a gente tomou ou se a gente vai continuar mantendo ela, né? Quando que é o momento certo de a gente, às vezes, porque aí é que está o segredo, né? De tipo, até que ponto é ok fazer isso daqui e até que ponto, se eu não mudar essa estrutura de código daqui para frente, eu vou estar gerando uma dívida que vai começar a acumular juros, e quanto mais tempo eu levar para pagar esses juros, maior a minha dívida vai se tornar, né? Então, assim, a gente tem que entender quando é que é o momento certo de pagar a dívida, né?